Olá, meus alunos, com vocês aqui, gente, para gravar mais uma videoaula. E antes de começar, né, a abordar o assunto aí que a gente vai tratar nessa videoaula, queria me desculpar pela qualidade da minha voz, né, que está ruim em função aí de uma instabilidade na minha saúde aí. Essas gripezinhas corriqueiras que de vez em quando, né, nos acometem e acaba perturbando de alguma forma. Gente, vou tratar com vocês aqui sobre eletromagnetismo, um assunto aí do terceiro ano, mais especificamente sobre campo magnético e força magnética. Então vamos começar aqui, ó. Eu preparei uma lista de exercícios para vocês, né? A gente já até trabalhou com ela em sala de aula aí. São 10 exercícios, mas eu excluí um, que era o exercício 6. Aí ficou 9 exercícios, então do 6 em diante houve um novo posicionamento das questões aí. Então vou resolver com vocês esses 9 exercícios e vai servir como base para a gente, para essas avaliações finais que a gente vai fazer nesse ano de 2022. Acredito que possa ajudá-los de alguma forma. Vamos começar aqui, o exercício número 1. O exercício número 1 diz o seguinte: um ímã permanente retilíneo, cujos extremos NS, né, que significa norte e sul, são os polos norte e sul, respectivamente. Acha-se representado na figura 1. Suponha que a barra ímã seja dividida em 3 partes, segundo mostra a figura 2. Por fim, os segmentos das extremidades são colocados lado a lado, como na figura 3. Nessa situação é correto afirmar que... Pessoal, então está aqui, olha lá, expostas as 3 figurinhas. Eu tenho a barra de ímã aqui, ó, na figura 1, ela foi dividida, e quando você divide um ímã, nós não conseguimos separar os polos do ímã, né? Esse princípio é chamado de princípio de inseparabilidade dos polos. Então eu dividi aqui em 3 partes, olha lá, e peguei essas partes das extremidades e coloquei elas, olha lá, olha, lado a lado, ó. Foram colocados lado a lado. Aqui estão as alternativas desta questão. Bom, observem, notem que ao dividir aqui, ó, essa figurinha aqui, olha lá, ó, é a mesma dessa, da 3, olha lá. Tá vendo? Ó? Então, se aqui é norte, aqui só pode ser sul. Ó. Então, o X, olha lá, é sul. Da mesma forma, ó, o Y é norte. Como as barrinhas foram colocadas lado a lado, elas vão repelir, olha lá. Ó. Pela lógica, né? Ó. Norte com norte, repele. Sul com sul, repele. Ou seja, o Y é norte, o X é sul. Como foram colocados lado a lado, eles vão repelir. Porque norte repele norte, sul repele sul. Logo, a alternativa correta para essa questão aqui é a alternativa D, de dado. Vamos para a próxima, número 2. Número 2, pessoal, para a gente ter um entendimento, nós vamos precisar entender a regra da mão direita. A regra da mão direita, ela nos ajuda a posicionar os vetores campo magnético, velocidade e força magnética. Campo magnético são esses 4 dedos. Velocidade é o dedão, o polegar. E a força magnética vai ser 2 situações. Palma da mão, se a carga que eu vou lançar na região do campo magnético for positiva. Então será a palma da mão. Os 4 dedos, né, ó, os meus 4 dedos são o campo magnético. O meu dedão, o polegar, ó, é a velocidade. E a palma da mão, a força magnética. Vou até mostrar com a caneta aqui. Ó. Se a carga lançada na região do campo magnético for positiva. E se for negativo? Se for negativo é a mesma ideia, só que a gente vai usar, né, para ficar diferente, aí, as costas da mão, se for carga negativa. Aí seria assim, ó, os 4 dedos continuariam sendo, né, o campo magnético sempre vai ser, o dedão sempre a velocidade, ó, e as costas da mão seria a força magnética. Isso para quando no campo magnético for lançado uma carga negativa. Uma outra coisa que eu gostaria de tratar com vocês aqui é a simbologia dos vetores. Né? Habitualmente, né, nós estamos acostumados a representar vetores por setas. Né? Ó, na horizontal, vou fazer de conta que isso aqui seja a extremidade do vetor, a setinha lá. Ó. Aqui, olha, na vertical para cima, né, para cima, orientado para cima e para baixo, na horizontal para a direita e para a esquerda. Só que agora eu posso também representar vetores entrando no plano e saindo do plano. Vou mostrar para vocês aqui essa figurinha lá. Essa representatividade aqui, olha lá, mostra isso, né? Nesse caso aqui, um vetor campo magnético, os 4 dedos, olha lá,
penetrando, né, entrando no plano que está diante de mim. Se você tiver com o seu caderno na sua frente aí, entrando no plano da folha do seu caderno, ok? Então tá aí, eu tenho essa representatividade. Se estiver saindo, vai ser um círculozinho com um pontinho aqui, conforme eu já mostrei para vocês aí em slides, aí na sala de aula, tá bom? Então vamos começar aqui os exercícios. O número 2 trata disso. Represente a força magnética que atua sobre a carga Qzinho lançada com velocidade v num campo de indução magnética uniforme B em cada caso. Então na letra A, observa que existe um campo magnético aqui na horizontal para a direita. Meus 4 dedos aqui, ó, eles têm que estar posicionados para a direita. Pode ser assim, né? Pode ser assim, pode ser assim, de qualquer forma. O que vai determinar de que maneira que ele vai estar vai ser o vetor velocidade, que a gente vai analisar aqui. Então veja bem, a carga lançada nesse campo magnético é uma carga positiva. Então eu vou tratar aqui com a palma da mão. O dedão é a velocidade. Os 4 dedos para lá, ó. Então observa, para eu desenhar esse vetor, eu teria que desenhar ele lá, ó, penetrando, entrando no plano que está diante de mim. No meu caso aqui o monitor, no seu caso é a folha do seu caderno. Então será representada a força magnética dessa forma, ok? Só seguir a regra da mão direita aí cuidadosamente que a gente não erra. Letra B. A letra B, eu tenho de novo o campo magnético posicionado da mesma forma, na horizontal para a direita. Porém agora eu tenho o vetor velocidade, né, penetrando no plano do papel, né, no meu caso aqui no plano do monitor. Então tá assim agora lá, ó. A palma da mão agora tá para baixo, a carga positiva, a palma da mão, ó lá. Então essa força magnética ela vai estar na horizontal, na vertical para baixo, ó. Vertical para baixo, ok? Número 3. Questão número 3. Aproximando-se um ímã de uma bolinha de aço, observa-se que a bolinha, né? Aí tem aqui as alternativas para esta questão. Então vamos lá, pessoal. O aço, ele é um material ferromagnético. O que significa dizer isso? Que ele é atraído por um ímã. O que é um material ferromagnético? Materiais ferromagnéticos possuem domínios bem orientados. Eu nem vou usar aqui a expressão domínio. Eu vou de uma forma tentar explicar para vocês aqui de uma forma mais simples. Se nós analisarmos os materiais ferromagnéticos, ou seja, os materiais que são atraídos fortemente por um ímã, como ferro, cobalto, enfim, esses materiais, a gente pode imaginar neles ímãs elementares. Como assim ímãs elementares? O que é ímã elementar? Essa palavra elementar é um objetozinho infinitamente pequeno. Quando eu falo ímã elementar, são ímãs pequeniníssimos. Todo o tanto que você puder imaginá-los pequeno, vocês podem nem imaginar menor ainda. Ou seja, a níveis de átomos mesmo, bem pequenininhos. Bom, esses ímãs elementares que compõem os materiais ferromagnéticos, eles estão dispostos aqui da forma mais aleatória que você possa imaginar, né? Orientados de tudo quanto é jeito. Ora, se eu pegar essa esfera aqui, ela olha, e aproximá-la da extremidade norte de um ímã, norte atrai sul. Então todos esses sul aqui, ó, desses ímãs elementares aqui, ela, ó, serão orientados para o norte desse ímã. Então aqui vai ficar na esferazinha sul, norte, todos os ímãzinhos aqui, ó, ficarão orientados dessa forma. E ela será atraída. Ao passo que também, se eu pegar essa esfera e colocar na outra extremidade sul, vai acontecer a mesma coisa. Porém, agora os ímãs vão orientar no sentido contrário, né? Sul atrai norte. Então, na esfera aqui agora, ó, o norte de cada ímã elementar será orientado aqui para o sul da barra, ok? Então, concluindo, a esfera ela será atraída pelas duas extremidades do ímã por essa razão que eu acabei de dizer para vocês, tá? Letra D é a alternativa para esta questão. Vamos para a próxima. Número 4. Número 4 diz o seguinte: uma carga positiva Qzinho se movimenta, positiva lá pessoal, palma da mão, tá? Se movimenta em um campo magnético uniforme B, com velocidade V. Levando em conta a convenção a seguir, foram representadas 3 hipóteses com respeito à orientação da força atuante sobre a carga Qzinho, devido à sua interação com o campo magnético. Gente, então vamos lá. Eu vou analisar pela regra da mão
cada uma dessas três situações. Antes eu vou dizer para vocês o seguinte: se eu tiver um campo magnético orientado num determinado direcionamento, por exemplo, um campo magnético aqui da esquerda para a direita, se eu pegar uma carga qualquer e lançar nessa mesma direção, repare, olha, campo magnético para cá, carga para cá, ó, vai formar um ângulo de 0 graus. Se eu lançar essa carga magnética, essa carga elétrica no sentido do campo contrário do campo magnético, né, ó, o ângulo vai ser 180 graus. E a força magnética, ela depende desse ângulo, ela depende do seno desse ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Ora, 0 graus e 180 graus, o valor de seno é zero, é nulo. O que a gente conclui? Que uma carga elétrica movimentando no sentido do campo magnético ou no sentido contrário a ele, não existirá para ela, atuando nela, força magnética. Né? Porque aí o seno vai ser zero, no cálculo vai dar zero o valor da força magnética. Ok, pessoal? Então, resumindo, se você tiver carga orientando na mesma reta do campo magnético, pode ser no mesmo sentido ou no sentido contrário, você não tem força magnética. Ok? Então vamos analisar se isso acontece aqui na hipótese 1, na hipótese 2, na hipótese 3. Vamos analisar também, pela regra da mão, as veracidades dessas três hipóteses. Bom, então olha aqui a hipótese 1. Olha lá, aqui estão as alternativas, tá, gente? Aqui na hipótese 1, olha lá, olha, está dizendo o seguinte, que você tem um campo magnético, os 4 dedos, olha lá, entrando no plano que está aí diante de você. No meu caso aqui, o plano do monitor, aqui do meu computador, ó, os 4 dedos, ó. E o vetor velocidade para lá, ó. Então vai estar nesse posicionamento. Então a força aqui, ó, vai estar para cima, porque a carga é positiva. Conforme a gente observa, força na vertical para cima, velocidade do dedão para a direita e o campo entrando. Então essa daqui, ó, essa hipótese 1 está correta. Agora veja bem a hipótese 2. Recai naquilo que eu estava falando para vocês inicialmente. Eu tenho uma carga lá, ó, a velocidade e o campo magnético, ó, velocidade e o campo magnético, ó, apontado para lá, ó. Repare que aqui, olha, o ângulo é 0 graus. Você está lançando uma carga na mesma reta que está o campo, então você não tem força magnética, porque o ângulo é 0. Ora, se você não tem força magnética, não tem lógica você representá-la aqui, né? Então isso está errado, né? Essa não está correta, porque o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é 0. Sendo de 0 é 0, você não tem força magnética aqui para representar, ok? E aqui está está sendo representado de forma errada. A hipótese 3, você tem um campo magnético para baixo, olha lá, e a força foi lançada perpendicularmente a ele. A carga elétrica foi lançada perpendicularmente a ele. Então a carga está para lá, ó, com o dedão para lá, ó, e o campo magnético para baixo. Essa força vai estar entrando, ó lá, no plano do papel, né? Aí na sua frente, ou no meu caso aqui no plano do meu monitor. Conforme a gente observa aqui, olha lá, força penetrando no plano. Então essa daqui está correta. Sendo assim, ó, 1 e 3 correta, né, é a alternativa da letra A, ó. Ok? Vamos para o próximo questão número 5. Um próton. Próton é carga positiva, palma da mão. É lançado com velocidade constante numa região onde existe apenas um campo magnético B, conforme a figura abaixo. Olha lá, gente. Carga positiva sendo lançada na mesma direção do campo. Igual aquela B que estava errada da alternativa, da proposição do exercício anterior. Repare que o ângulo que a velocidade vai formar com o campo magnético é 0 graus. Então você não tem força magnética. Se nós tivermos que calcular que nem precisa, porque ela é 0. E ele te dá até valores aí, olha lá. A velocidade e o campo magnético têm a mesma direção e o mesmo sentido. Aqui está o valor da velocidade, aqui está o valor do campo magnético. Velocidade em metros por segundo, campo magnético em teslas, que é a unidade de campo magnético. Podemos afirmar que o módulo da força magnética atuando nessa carga positiva, nesse próton, Não. Bom, é 0, né, gente? Por quê? Porque o ângulo formado entre velocidade e campo magnético é 0. Força aqui, a gente calcula BQV seno de θ. BQV seno de θ. Né? Como o seno de θ, né? O seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético é 0, seno de 0 é 0.
Aí por isso que a força vai dar zero, ok? Então olha lá, a velocidade e o campo magnético estabelecem ângulo de 0 graus, o seno é zero. A formulazinha é isso aqui, ó. O seno de zero sendo zero, ó, calcula para ver, ó. A força vai dar zero. Ó. Alternativa B. Nem precisava fazer isso aqui tudo, a gente já sabia que era zero. Vamos para o próximo, que é a questão número 6, que diz o seguinte: um condutor elétrico retilíneo e de pequeno diâmetro tem 10 centímetros. Pequeno diâmetro é um fio fino, viu gente? De comprimento, né? E enquanto é percorrido pela corrente elétrica de intensidade 10 amperes. Se encontra numa região onde existe um campo de indução magnética de intensidade 5 vezes 10 a menos 1 teslas, conforme a figura abaixo. A força de origem eletromagnética que age nesse condutor é... Aqui estão as alternativas para essa questão. Então a primeira coisa que a gente vai ver se ela vai ser vertical ascendente ou vertical descendente, que são as que está escrito nessas alternativas aqui. Como que a gente vai determinar isso? Regra da mão, ok? Então vamos pegar a regra da mão. Só que aqui agora não é mais carga elétrica lançada numa região de campo magnético. Aqui agora, pessoal, é condutor de eletricidade, são fios. Você vai colocar um fio. Então a regra da mão direita ela não modifica muito. Só que aqui agora a gente vai analisar só a palma da mão. A palma da mão ela vai continuar a representar a força magnética. Os 4 dedos continuará a representar o campo magnético. O que modifica é o dedão. O dedão agora vai ser o sentido da corrente elétrica, para onde o I está apontado, ok? Para onde a corrente elétrica está indo. Então, e a formulazinha aqui agora não é mais BQV seno de θ, é Bill seno de θ, porque aqui agora é condutor colocado numa região de campo magnético. Na outra situação que vimos até agora, eram cargas elétricas lançadas em campos magnéticos. Então veja bem, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, olha lá, é campo magnético. Esses pontinhos significa que esse campo magnético está saindo do plano, ele está vindo aí de encontro a você, né? As linhas de indução magnética, elas estão vindo de encontro a você. Então você vai representar os seus 4 dedos apontados para você, ó. Ok? Ó, tá mostrando ó, o campo magnético aqui, ó, ele desenhado aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele está vindo de encontro a você, saindo do plano que está diante de você, do plano do papel do seu caderno, no meu caso aqui, do monitor do meu computador. Repare que a corrente elétrica, ela está da esquerda para a direita aqui no fio, aqui, ó. Tá vendo? Ó? Vai ser o dedão, ó, e saindo, ó. Se eu posicionar dedão, ó, conforme mostra aí na figurinha, e os 4 dedos apontados para mim, você vai ver que a força magnética ela vai estar na vertical para baixo, conforme eu vou desenhar aqui no fio, ó lá. Então vai aparecer uma força que vai puxar o fio para baixo, né? Uma força magnética que vai puxar o fio para baixo. Ascendente é para cima, descendente é para baixo. Então essa força está na descendência aí, ó, né? Para baixo. Ou seja, ou vai ser a alternativa da letra B de bola, ou D de dado, ou F. Para eu descobrir qual é, agora eu vou calcular, ó, né? Então tem aqui, ó, a formulazinha, né? Bill seno de, aqui no caso vai ser 90 graus, porque a força F, ela, olha, ela está formando um ângulo de 90 graus, né? Com a corrente elétrica. A corrente elétrica ela está formando também, ó, o sentido de propagação dela, um ângulo de 90 graus com o campo magnético. Né? O campo magnético vindo para cá, ó. Corrente, olha, indo para lá, ó. Tá vendo? Ó, forma um ângulo de 90 graus. Por isso que esse ângulo é 90 graus, tá? Bom, enfim. Eu tenho que trabalhar com unidades do Sistema Internacional de Unidades. O campo magnético já está em teslas, que é a unidade de campo magnético no Sistema Internacional de Unidades. A intensidade de corrente é amperes. Só que centímetro não é unidade de comprimento no Sistema Internacional de Unidades. Então nós temos que transformar isso para metros. Como que passa de centímetro para metro? Só dividir por 100. Dividir por 100 anda 2 casas com a vírgula para a esquerda. O 10, olha lá, ó. Você vai pegar aqui a vírgula que está aqui atrás do zero, ó. Anda 2 casas, então vai ficar 0,10, que é a mesma coisa que 0,1 metros. Pode escrever 0,10 e 0,1. Então nós nunca trabalhamos com centímetros, sempre com metro. É pegar o 10 e dividir por 100, você vai achar 0,1 ou 0,10 metros, tanto faz, ok? Substituindo aqui na formulazinha lá, quem que é o campo magnético? É 5 vezes 10 a menos 1. Quem que é a corrente? A corrente é 10. Quem que é o L? O L é 0,1, o comprimento. E o seno de 90
vale 1. É um valor máximo de seno que a matemática nos dá. Bom, fazendo esses cálculos aqui, olha, se eu pegar esse 10 aqui, e multiplicar por 0,1, vai dar 1. É andar uma casa com a vírgula para a direita. 1 vezes 1 dá 1. Então, 10 vezes 0,1 vezes 1. Isso dá 1. 1 vezes esse número aqui, é esse número aqui, Então a resposta vai dar ele. 5 vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Isso tudo aqui onde estou passando mal, o cursor, é 1, 1 vezes 5 vezes 10 a menos 1 é 5 vezes 10 a menos 1. Na descendência, né, seria a resposta D, alternativa D, para essa questão. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Número 7. Um condutor suportando uma corrente elétrica I está localizado entre os polos de um ímã em ferradura, como está representado no esquema a seguir. Entre os polos do ímã, a força magnética que age sobre o condutor é melhor representada pelo vetor. Pessoal, aqui é do mesmo jeito, mesma coisa, regra da mão. Os 4 dedos é o campo magnético, o dedão vai ser a corrente elétrica, porque aqui agora é fio condutor, né? E a palma da mão a força magnética. Então a primeira coisa que você tem que saber aqui, que não está detalhado claramente para a gente ali, né? Olha lá, aonde está, como está posicionado o campo magnético. Aqui agora ele me deu um ímã norte-sul. As linhas de indução no ímã sempre serão do norte para o sul. Eu vou desenhar aqui, olha lá. Aqui está a corrente elétrica, e aqui está o campo magnético, sempre do norte para o sul. X4, X5, X3, X1 são as possibilidades aí de respostas, de alternativas, e a gente vai descobrir qual delas é verdadeira através da regra da mão. Então veja bem, os 4 dedos, campo magnético apontado dessa forma, tá vendo? Só que aqui, o I está para lá, Para onde vai estar a força? Para cima. Qual o vetor que está posicionado dessa forma? Observe que é o X4, tá vendo? Então vai ser o X4, ele aqui, ok? Seguindo a regra da mão, tá certo? Então a alternativa aí é a letra D de dado. Vamos para o próximo, esse é muito simples. Como o próximo também vai ser, quer ver lá? Número 8 está assim, A figura a seguir mostra uma bateria que gera uma corrente elétrica I no circuito. Considere uniforme o campo magnético entre os polos do ímã. Então, da mesma forma, olha, o campo magnético está aqui, norte e sul, sempre orientado do norte para o sul. Bom, a corrente está lá, dessa forma aqui. Então você já sabe, a corrente para cá, o campo magnético aqui, de novo, a força vai estar para cima, ok? Tá vendo? Então vai ser a alternativa B de bola, muito simples. Notem, pessoal, que se eu trocar aqui, colocar norte aqui e sul aqui, já seria a resposta D, tá vendo? Se eu mudar o sentido da corrente, né, ela está apontada para cá, se eu apontasse ela no sentido contrário, já mudaria a resposta aqui também, ok? Eu posso fazer essas variações na hora de elaborar um exercício. Número 9. E último, né, derradeiro exercício aí, Um feixe de elétrons passa inicialmente entre os polos de um ímã e a seguir, entre duas placas paralelas carregadas com cargas de sinais contrários dispostos conforme a figura a seguir. Na ausência do ímã e das placas, o feixe de elétrons atinge o ponto O do anteparo. Em virtude das opções dos campos magnéticos e elétricos, pode-se concluir que o feixe... Bom, pessoal, então nós temos aqui aquela situação de tubos daquelas televisões mais antigas, né, como se formava a imagem nelas. É algo desse tipo que vocês estão vendo aí. Então vamos desconsiderar que tem esse ímã aqui, que tem essas placas eletrizadas. Aí o elétron, que está aqui, ou feixe de elétrons, ele vai vir nessa linha reta aqui, e vai atingir o ponto O, bem no centro. Tá vendo? Quando você colocar esse ímã, só esse ímã aqui, esse elétron, ele vai encurvar ou entrando no plano ou saindo do plano. O que seria ele encurvar entrando no plano? Ele indo para essa placa aqui, para 1 ou para 3. O que seria ele encurvar saindo do plano? Ele indo para essa placa aqui, para 2 e para 4. Então, entrando no plano é 1 e 3. Saindo do plano
é 2 e 4, ok? Agora vamos desconsiderar esse ímã aqui. Vamos pensar só no campo elétrico aqui, ó, nas placas. Lembrando que elétrons. Elétron é atraído por prótons e repelido por elétrons. Então vai ter forças verticais, né, lá, para cima, atuando no elétron, nos elétrons, nos feixes de elétrons, ou uma força atuando num elétron que aqui, por aqui passa. Né, ó. Então, olha, essas placas eletrizadas aqui, ó, vai estabelecer que esses elétrons irão ou para 1 e para 2, ou para 3 e para 4. Né? Isso vai acontecer ao mesmo tempo, né? O campo magnético e o campo elétrico atuando simultaneamente, ao mesmo tempo, no elétron que aqui está. Então, primeiro, vamos analisar aqui, olha lá. Aqui estão as alternativas, né, que a gente vai escolher uma delas. Então, olha aqui, pessoal. A gente já sabe que o campo magnético, né, ó, ele se orienta do norte para o sul, conforme vocês estão vendo aí, olha lá. Pela regra da mão, olha lá, os 4 dedos, né, tá apontado do norte para o sul dessa forma. E o elétron é uma carga, né, é carga lançada no campo magnético, vai ser o dedão. Ó. E carga lançada no campo magnético, a gente vai analisar as costas da mão. Ó. Repare que vai estar entrando. Se está entrando, lembra lá, é o que eu tinha dito antes, é 1 ou 3. Então, olha, esse ímã aqui, ó, essa situação de elétron passando aqui está me dizendo que o elétron ele vai cair ou em 1 ou em 3, porque ele vai estar entrando no plano, ok? Ele vai encurvar, né, entrando no plano. Nessa placa aqui, ó, fica demonstrado que vai ser 1 ou 3, que ele vai atingir a região 1 ou 3. Agora, o elétron aqui, olha, sofrendo a ação desse campo elétrico aqui, ó. Olha lá, ó, vai aparecer uma força nele, olha lá, ó, fazendo com que ele vá para a placa positiva, né, e seja repelido da placa negativa. Lembra que é a parte de cima ou a parte de baixo? Então, ó, se ele vai entrar no plano 1 e 3, a parte de cima aqui, ó, é um 1, tá vendo? Olha lá, em 2 e em 4 ele não vem, ele vai em 1 e em 3. Né? Isso aqui está falando que ele vai para cima lá, em 1. Então vai ser essa região aqui que ele vai atingir, ok? Então se é essa região que ele vai atingir, será a alternativa da letra A, né? Ele passará a atingir a região 1 do anteparo. Ok, pessoal? Gente, então aqui nós terminamos mais essa lista de exercícios. Né? Mais uma vez eu peço desculpa pela qualidade aqui da minha fala, da minha voz, que não está legal hoje, né? Em virtude daquilo que eu já tinha dito anteriormente para vocês. Né? Desejo a vocês aí sucesso, né? Prova do Enem, domingo agora, que vocês façam né, da melhor maneira, que vocês possam conseguir fazê-la nesse momento. Sucesso para vocês na vida, gente. Abraço, fique com Deus, até a próxima.